Fala galera do Cirão Carioca, hoje mais uma live junto com meu companheiro Luiz Albuquerque, sou o Fernando Mendonça. Nós estaremos hoje tratando sobre o assunto da segurança pública, da intervenção federal decretada pelo governo Temer aqui no Rio de Janeiro. Mas antes, gostaríamos de falar sobre nossas redes sociais, estejam curtindo a nossa página e nossos canais no YouTube. Nós temos o Central Ciro Gomes e temos o Cirão Carioca 2.0. Além do nosso Twitter, Cirão Carioca, e nosso Instagram, Ciro Gomes Memes, que você pode estar curtindo e estando conosco. Luiz Albuquerque, mais uma live no Cirão Carioca. Vamos falar sobre esse assunto tão polêmico. Vamos ter uma entrevista agora da professora da UF, falando sobre o assunto, que esse vídeo está viralizando. E depois nós temos um vídeo do Ciro Gomes, que também vamos estar comentando. Pois é, eu não ia falar nada não, eu só gostaria de compartilhar com vocês aí a nova arte que o Temer está fazendo no estado do Rio de Janeiro, utilizando como laboratório, como o próprio Ciro Gomes disse, né? Vamos ver aí o que nos reserva, segundo a professora. Vamos estar vendo agora, esse vídeo está viralizando, vou até botar uma altura boa aqui, e vamos lá. Por esse decreto de intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, eu recebo aqui no estúdio a professora Jaqueline Muniz, que é do Departamento de Segurança Pública da UF, a Universidade Federal Fluminense. Professora, bom dia para você. Muito obrigado pela presença aqui na edição das 10 da manhã. Queria que a senhora analisasse, primeiramente, qual a expectativa dessa mudança do comando da segurança pública do Rio de Janeiro? Olha, a expectativa eu diria que não é otimista. É pior do que mudar 6 por meia dúzia, ok? Como ficou claro na fala do ministro. Né? A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: ninguém foi pego de surpresa com essa ambição de intervenção colocada no decreto. Primeiro que o Rio de Janeiro, desde 1992, com a ECO 92, vem experimentando formas diretas e indiretas de intervenção das Forças Armadas na segurança pública do Rio, ok? Então isso não é uma novidade. Segundo ponto que é importante chamar, para a gente usar uma imagem do carnaval, é que a operação de GLO na Rocinha, no Salgueiro e antes disso na Maré, se viram como uma espécie de ensaio técnico em que ninguém mostrou quais foram os quesitos e as notas que retiraram. Né? Até agora, né, apesar de ter gasto quase 300 milhões na Maré por mais um ano, aqueceu a panela de pressão sem produzir resultados substantivos, ninguém apresentou os relatórios de eficácia, eficiência e efetividade do emprego das Forças Armadas em suporte à ação policial no Rio de Janeiro. O que nós tivemos e que temos assistido no Rio, na verdade, para ser muito clara, é a substituição do arroz com feijão da segurança pública, que é o que funciona, correto? Não é invenção da roda, o dia a dia dos policiamentos por operações policiais, pelo sobe e desce morro, pela teatralidade operacional que tem rendimento político, rendimento político, rendimento eleitoral, rendimento midiático, mas pouco efeito no cotidiano. Se é de fato para combater o crime organizado, não será esse efeito espanta-barata, né, que tem se produzido com sobe e desce morro, com a chamada síndrome do cabrito, agora articulada, envolvendo as Forças Armadas, que, aliás, têm plena consciência de sua incapacidade de agir como polícia, de tal maneira que demandaram um salvo-conduto, uma proteção através de um decreto que transfere seus erros, né, suas violações para a justiça militar. Tá? Agora tem uma mudança, inclusive, da forma de atuação das Forças Armadas, né? A senhora citou bem a ECO 92, que foi a primeira vez em que as Forças Armadas foram chamadas para participar de grandes eventos. Aí teve Jornada Mundial da Juventude, tudo. Copa do Mundo, Olimpíada, e a participação das Forças Armadas também nessas operações envolvendo as comunidades. Exatamente. Mas até então a segurança pública e a orientação, né, o comando partia da cúpula do governo do Rio de Janeiro. A gente viu aí nos últimos meses que teve muito atrito entre o governo federal, o governo do estado, inclusive naquela reunião entre Jungmann e o Pezão, os dois disseram que foram arrumar a viola, tiveram uma DR. A senhora acredita que agora, como o jogo vai mudar? Não tem como mudar. Isso é um ilusionismo e é preciso ser claro com a população. A primeira coisa é que tem alguém enganando alguém. Ou o governador passou a perna nas polícias, ou as polícias fizeram um bypass no governador. Por uma questão muito simples que a população precisa saber. Há 15 dias atrás, a Polícia Militar faz um seminário com o apoio do Viva Rio dentro da Firjan de planejamento estratégico dessa polícia do futuro, a polícia de 2018. Okay? Estavam presentes o secretário de Segurança, o ministro Jungmann, da Defesa, todos estavam lá e desenharam um plano, uma proposta, ouvindo os setores da sociedade para entregar ao governador. 15
dias depois todo mundo é pego de surpresa. A intervenção federal no Rio de Janeiro não é um efeito especial de escola de samba que ninguém sabe e fica sabendo no sambódromo da insegurança pública do Rio. Ok? Então o que é isso? Quem passou a perna em quem? De um lado é o governador que entregou o Rio de Janeiro de porteira fechada, porque quem abre mão da segurança abre mão da governabilidade, da capacidade de governo. Não é falando alto, gritando forte, que vai fazer as polícias funcionarem. Se tinha ingovernabilidade na segurança, não é o exército falando alto de bigode que vai conseguir produzir, porque afinal... nem as forças, as espadas no Brasil, das Forças Armadas, mas da Polícia Federal, a guarda da esquina, não tem dispositivos de controle interno, de controle externo e de governabilidade. Fazê-las funcionar é um gesto de boa vontade e de camaradagem entre pares. É um pedido de, por favor, trabalhe ali na esquina. Esse é o primeiro ponto. Segundo importante que a população do Rio tem que saber. O Ministério Público tem um termo de ajustamento de conduta que já está há 2 anos cobrando do governo do Estado um plano de segurança, um conjunto de ações estruturais e sistêmicas para reduzir a matança de policiais e a matança de civis, mudanças na estrutura da segurança pública do Rio de Janeiro, a qual os prazos estão vencendo e o governador e ninguém apresentou. Por sua vez, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro tem uma ação civil de redução de perdas e danos exatamente para evitar também a matança com propostas substantivas de mudança continuada, para que a gente não caia nessa fórmula fácil de achar que a espada sozinha resolve, que ela vai cortar para todos os lados, inclusive a cabeça dos governantes e daqueles que hoje sentam na cadeira. Okay? Então tem uma situação crítica aí. A quem está se enganando e por quê? A gente continua repercutindo a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro com a professora Jaqueline Muniz, do Departamento de Segurança Pública da UF, a Universidade Federal Fluminense. Professora, vamos dar uma olhadinha no andar da carruagem aqui no Rio de Janeiro. Na semana passada, depois de 8 meses de muita costura, de muita promessa, de muita negociação, de reunião, vai e vem, anunciaram o tal Plano Integrado de Segurança Pública, depois de uma reunião ali apressada entre o governador, o secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, chefia da PM, da Polícia Civil. No final das contas, esse novo plano, que era tido aí como a salvação da segurança pública do Rio de Janeiro, não durou nem uma semana. Assim, o governador não esperou nem esse plano realmente ser efetivado e vamos lembrar que o plano foi bastante criticado por ser vamos dizer, um museu de grandes novidades, reciclar anúncios, dizer que ia colocar mais efetivo, enfim. Esse plano não durou uma semana. O plano era mais do mesmo. Então eu volto a dizer o que tinha dito antes. Vocês não acham estranho, que exatamente no momento em que o Ministério Público, já há mais de um ano, desenhou um termo de ajustamento de conduta que envolve um conjunto de ações estruturais de mudança dentro das polícias, para fora, a mesma coisa a Defensoria Pública, que o governo do Estado tinha que entregar a partir das audiências públicas, está devendo, aliás, já passou do prazo, que tenha sido feita uma reunião com ONG, com PM, com empresariado, para desenhar esse plano de ações, que aliás é simplório, é medíocre, é mais do mesmo, e que de repente todo mundo é pego de surpresa, dá a impressão de que o comando militar chegou no Rio de Janeiro para passar o carnaval, gostou da cidade e resolveu governar. Não é assim. Tem uma articulação política por trás, sim, e se é mesmo para combater o chamado crime organizado, como metástase, não existe crime organizado que não tenha chancela, conivência e conveniência de setores do Estado, de setores do governo. Afinal, é através do dinheiro do crime que se faz caixa 2 de campanha. E que crime é esse? Através das mercadorias ilegais, que vai dar banda larga às drogas. Mas voltando ao ponto do Rio de Janeiro, por que a Polícia Civil foi intencionalmente sucateada no seu trabalho de inteligência, no seu sistema de dados, nas suas equipes de investigação e na atividade de perícia? Porque pelo que eu saiba, e que o mundo saiba em termos de pesquisa, do que funciona e do que não funciona, é atividade discreta e não barulhenta, espetacular, de investigação e inteligência que consegue desbaratar economias criminosas. Professora, E não o efeito espanta-barata da ostensividade. Aqui a gente faz polícia de espetáculo, polícia ostentatória, polícia ostentação. Isso por um lado. Por outro, transformar a polícia militar numa mercadoria. Vender o policial, alugar, precarizar o policial militar para iniciativa privada. Lapa Presente, Lagoa Presente, que até então todo mundo acha lindo. E por que achava lindo? Porque ninguém presta contas. É igual o decreto do Temer. Pode tudo, mas eu não dou satisfação a ninguém. Mas e aí, vai atuar como polícia? Eu não, eu tenho medinha. Eu só quero mandar. O sucesso é meu, o fracasso é de quem está lá na ponta, do PM da esquina e do policial. Então, só para fechar, é mesmo para combater o crime organizado? Eu queria saber, e aí eu vou citar alguns pesquisadores, por exemplo, a Camila Dias tem insistido, como muitos outros
pesquisadores, né, da unidade de comando do PCC. Quem tem um governo criminoso, unidade de comando em todo o país, se chama PCC. Alguma coisa está sendo feita em São Paulo, já que é um governo criminoso com unidade de comando? Porque no Rio de Janeiro são franquias ocupacionais, mais fáceis de combater, uma vez que elas não têm unidade e disputam territórios. Será que é isso ou não? Ou será que é um outro tipo de arranjo político que salva o governador de alguma coisa que a gente não sabe o que é, e ele entrega os seus votos, entrega o governo, né, para as pessoas brincarem de governo militar? Professor, tem outras questões que eu ainda gostaria de repercutir com você e com outros especialistas da área de segurança pública, como, por exemplo, transparência de dados. O Ministério Público do Estado já reclamou essa semana, deu uma entrevista dizendo que falta transparência nessa situação envolvendo dados aí das polícias. É uma reclamação também envolvendo nos bastidores aí do Exército, que reclamam dessa falta de transparência. Eu quero agradecer muito a entrevista da senhora. Me permitisse falar sobre isso, que é muito importante. Primeiro, eles dizem que tem integração, quando a gente sabe que na prática não há. A primeira coisa é que não temos mecanismos de governabilidade das polícias no Brasil, não é apenas no Rio de Janeiro. 2, os dados aqui são tratados como questões pessoais, intransferíveis e ambulantes, ou seja, não se produz inteligência, e sim disse-me-disse fofoca de um contra o outro, ok? E mais grave que isso, tem agora uma intervenção, então do limão à limonada. Tem um governo militar, porque o governo militar de ocupação com retórica da paz foi o PP, que foi sabotado por dentro. Agora sobra, de novo, a lógica da teatralidade do confronto. Fechando, então, se tem uma intervenção, porque o Rio de Janeiro está ingovernável, se é essa retórica que se quer fazer acreditar, é fundamental que se tenha uma auditoria imediata na Polícia Militar para saber em que estado ela está e foi precarizada, em que estado o interventor vai entregar, o mesmo na Polícia Civil, o mesmo no Corpo de Bombeiros, o mesmo no sistema prisional. Mas é necessário, né, observação externa e internacional. Isso não é brincadeira. Aqui ninguém presta contas. Cadê os relatórios, né, da Operação do Salgueiro, da operação na Rocinha? Cadê a prestação de contas? O sucesso aqui tem a ver com a manipulação de dados. Como é que você diz que está seguro quando você esconde a informação e produz autocensura? Isto não é produzir segurança pública. Agora, o que eu quero fechar é dizer que muita gente vai ganhar com isso. O crime organizado agradece, o PCC agradece, os falsos profetas da segurança pública agradecem e os mercadores da proteção. Estamos diante de uma temporada de abertura das chantagens corporativas e das negociatas da segurança. Que Deus nos proteja, porque ele está ainda no Rio de Janeiro. Professor, obrigado pela sua contribuição aqui no Jornal das 10 da manhã da Globo. Feliz Albuquerque, a professora Muniz arregaçou na Globo News, né? Que isso? Só esculacho. Nós depois vamos botar um videozinho do Ciro falando sobre o assunto. Fica aí, vai ser mais no final. Vamos deixar já aqui engatilhado. E aí, Vinícius, como é que você está vendo essa questão dessa intervenção federal no Rio de Janeiro? Deixando claro, gente, vamos falar isso de início. Nós estamos diante de uma intervenção federal. É um mecanismo que existe na Constituição. Mecanismo previsto na Constituição. O Temer alegou desordem pública, risco à ordem pública, para haver essa intervenção. Embora foi uma coisa meio estranha, porque foi combinado com o governador, então de intervenção não tem nada. Mas na verdade, existe até implicações com relação ao voto da reforma da Previdência, não é? Que não poderá ser feita enquanto houver intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Nós vamos falar disso, mas é bom ressaltar isso, porque estou vendo muita gente falar de intervenção militar. Não é militar. O Temer podia ter escolhido qualquer um para ser interventor do Rio, mas ele optou pelo general do Comando Leste, né? Que até o próprio Ciro deu soltou uma nota, atestando a competência do general, que é um cara não é partidário, é um cara muito sério, e nós temos que acreditar nisso, torcemos pelo respeito à ordem democrática, mas é uma intervenção federal. Se você ficar falando que é intervenção militar, você está gerando um tipo de propaganda muito ruim, porque se isso der certo e nós falarmos que isso é uma intervenção militar, as pessoas vão achar que a intervenção militar é a solução. Mas nós não estamos diante disso, estamos diante de uma intervenção federal, e quem está no comando máximo da segurança do Rio de Janeiro se chama Michel Temer, e tem o interventor que é o general. Apesar disso, toda essa intervenção federal, né, na segurança pública do Rio de Janeiro tem tudo para dar errado, né? Mas faça seus comentários sobre a intervenção federal, sobre o vídeo da professora. Então, além da professora Jaqueline ter se pronunciado muito bem, enfocando basicamente nos problemas de accountability da segurança pública do Rio de Janeiro, eu acho que teve também um texto muito interessante do Luiz Eduardo Soares, que é especialista em segurança pública. O próprio Ciro compartilhou esse texto, né? Exatamente. Que mostrou que ele foi extremamente feliz
em tentar associar algumas das medidas do Michel Temer na segurança pública do Rio de Janeiro ao processo político no âmbito federal, né? Eu acho que a professora foi bastante feliz ao afirmar que os dados da Polícia Civil e da Polícia Militar do Rio de Janeiro não estão sendo vistos pelo Poder Judiciário e pelas autoridades competentes da forma como deveria ser. Acredito também que os problemas institucionais do Exército não vão ser sanados com uma intervenção militar no Rio de Janeiro, ou melhor, da Polícia Militar não vão ser sanados pela intervenção do Exército no Rio de Janeiro, e também que há uma clara precarização da Polícia Civil no nosso Estado. Não só no nosso Estado. No Brasil, de uma forma geral, os governadores têm optado por intervenções militares em áreas de grande pobreza, de grande miséria nas grandes cidades. E isso normalmente é uma tarefa da Polícia Militar. A Polícia Civil, que é mais um processo de investigação, processo de inteligência, um processo mais discreto, isso tem sido negligenciado e está sucateado. O que é um grande problema e, obviamente, concorre para que a crise de violência no Brasil esteja da forma como está. E para o pessoal ficar... Da onde surgiu a ideia da intervenção federal? Na verdade, essa ideia, a semente dela começa lá atrás, quando o ministro Torquato Jardim, ministro da Justiça do Temer, vem no Rio de Janeiro e conta-se com o Pezão para traçar planos de segurança pública. Ele vê o caos que o Pezão está aqui, o governador do PMDB do Rio de Janeiro, sem comando nenhum e com graves acusações aos comandos da Polícia Militar do Rio de Janeiro, aos coronéis. Sim, principalmente os batalhões Os batalhões do Rio de Janeiro, que, segundo o ministro Torquato Jardim, agem por conta própria e não respeitam a autoridade do secretário de Segurança Pública. Ele viu que o Pezão perdeu o controle. Foi ali que nasceu a semente. Então eles elaboram um plano de segurança pública. Posso falar mais uma coisa? Pode. Nesse encontro que ele teve com o Pezão, um deputado federal do Rio de Janeiro levou um representante de uma facção criminosa para conversar com o ministro e isso deixou ele extremamente chocado. Não, é bizarro. E já estava tudo certo, eles apresentaram o plano de segurança recentemente, tanto é que foi dito aqui na reportagem. E uma semana depois vem a intervenção federal. O que aconteceu? O ministro do TEM, Moreira Franco, do PMDB Rio, que já foi governador do Rio, um péssimo governador, um dos piores da nossa história, quebrou o Estado. O Moreira Franco ele foi avaliado como o pior governador de todos os tempos. Nós não sabemos como esse cara aí está na política. Teve uma ideia brilhante. Ele ligou até, olha só, tive uma ideia. Por que a gente não faz uma intervenção federal no Rio de Janeiro? Por que os governos não haviam ainda usado a intervenção federal? Porque essa intervenção, segundo a Constituição, limita a atuação do governo em certas áreas. Por exemplo, não pode emendar a Constituição. O que os governos presidenciais preferiram fazer diante das crises? Fazer intervenções brandas, fazer um acordo com o governador e mandava... E cede uma parcela das forças do Exército para cuidar da segurança. Aconteceu na Eco 92, aconteceu na Copa do Mundo, na visita do Papa e nas Olimpíadas. Que é até uma rotina no estado do Rio de Janeiro. É rotina, e não funciona. Os índices de criminalidade não caem. Foi o que a professora falou, é o efeito barato. O Exército vem, reprime durante um certo tempo algumas comunidades, depois eles saem e a criminalidade volta mais forte. Eles nem reprimem, porque eles só fazem patrulhamento. Porque quem continua fazendo as incursões é a polícia, porque o Exército não tem preparo para isso. Exatamente. As Forças Armadas, não tem preparo para isso. E se você for hoje dentro dos quartéis, nas nossas Forças Armadas, nossos soldados, cabos, estão revoltados com a situação, porque eles não ganham R$1 a mais e as cargas de trabalho aumentam, não tem estrutura e eles ficam meio que na linha de frente. Exatamente. Então é essa situação. Moreira Franco tem essa ideia, liga pro Temer. Aí o Temer, mas aí a gente não pode fazer emenda da Constituição. Aí o que o Temer fala, aí o que o Moreira Franco fala pro Temer? Mas Temer, nós não estamos conseguindo aprovar a reforma da Previdência. Isso vai ser a desculpa que precisamos para não botar em votação, não perder a votação e vai ser uma forma de nos capitalizar politicamente para resolver a segurança não vai perder a votação porque ela não vai ser posta em votação. Não vai ser posta. E ainda vai ganhar um capital político intervindo num estado que tem bastante mídia no país. É basicamente isso. E o detalhe que o troço foi tão mal feito, tão em cima da hora, que o próprio general, que vai ser o interventor da segurança pública no Rio de Janeiro, ele não sabia. Ele foi avisado pela imprensa, tanto é que ele diz que a situação no Rio não está tão ruim assim. Para vocês verem o nível, não há planejamento, e simplesmente decidiu da noite para o dia para abafar a reforma da Previdência. Foi uma decisão atabalhoada. Mas esse assunto da intervenção já estava rolando há algum tempo entre eles, mas a União não tinha posto para frente, porque não tinha dinheiro, não tem dinheiro hoje. Mas diante da reforma da Previdência, preferiram usar essa tática.
Se vocês repararem, os veículos de comunicação ligados ao rentismo que queria a reforma da Previdência estão descendo a linha no Temer. O Estadão fez um editorial... Principalmente o Estado de São Paulo. Destruindo o Temer, porque ele sabe que isso é uma desculpa para não fazer a reforma da Previdência. A Folha de São Paulo também fez uma crítica mais branda. A do Estado de São Paulo é que ganhou uma parte considerável da primeira página. E olha como é que eles não raciocinaram. Eles estão dizendo o seguinte: tudo bem, nós vamos votar a intervenção, e se tivermos voto para a reforma da Previdência, nós suspendemos o decreto, votamos e voltamos para o decreto depois. Cara, isso é inconstitucional, porque a Constituição diz que durante a intervenção federal não pode emendar a Constituição. O que eles estão tentando fazer é uma burla de suspender o decreto, votar Exatamente. E voltar... É uma caso concreto não previsto pela Constituição Federal. O STF não vai chancelar essa manobra deles. Ou vai, né? Olha, muito difícil, porque está na cara que é uma tentativa de burlar. E tanto é que o Rodrigo Maia, ele não foi consultado. Aliás, o Rodrigo Maia não foi consultado, o prefeito Crivella do Rio de Janeiro não foi consultado, os prefeitos da Baixada não foram consultados. Aí, quando eles decidiram isso, eles vazaram na imprensa, chamaram o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara de Deputados, que é do Rio de Janeiro. Ele ficou revoltado, disse que era contra, falou que era um tiro no pé que o governo Temer estava dando, mas não tinha o que fazer e acabou sendo colocada a intervenção federal para a surpresa de todos, porque, como foi dito pela professora, há uma semana atrás já tinha sido feito um plano de segurança no Rio de Janeiro. Na realidade, foi o que a professora disse também. Nós não sabemos quais foram as motivações políticas do governador Luiz Fernando Pezão de aceitar uma intervenção dessas, já que ele poderia protestar muito, né? Como são os casos previstos em intervenção federal. As outras intervenções federais feitas antes de 1988 geraram muitos problemas. Não é algo que politicamente coloque os estados da federação e a União em pé de igualdade, digamos assim. Sim. Normalmente, se você olha para a história do Brasil, as intervenções federais sempre foram carregadas de muita polêmica, o que causa um estranhamento de ver o governador Luiz Fernando Pezão sendo cúmplice do Michel Temer nessa hora. Não, hoje o governador Pezão não é mais governador do Rio de Janeiro. Exatamente. Ele deu uma entrevista após falando que ele só ia cumprir o cargo formalmente. Então, hoje o governo do Rio de Janeiro está na mão de Michel Temer. Exatamente. O governo do Pezão é um fracasso. E agora me pergunto, por que o Pezão não renunciou? Isso que eu fico impressionado. Se ele não queria mais governar, se ele não tinha mais condições, renunciasse. Pressões da Leste. Mas não, preferiu transferir a nossa segurança nas mãos do Temer. Tem pessoas dizendo que está nas mãos dos militares. Não estão, está nas mãos do Temer. Isso é uma intervenção federal. Então, o que isso vai desenrolar, eu não sei. O que eu sei, Vini, é que tem tudo para dar errado, né? Na verdade, hoje o presidente Michel Temer acumula 2 cargos, de presidente da República e de governador do estado do Rio de Janeiro. Não, e uma coisa também a se falar é que... Na prática é isso, obviamente, que legalmente olha não só, é isso. Nós não estamos torcendo contra a atuação do general, até porque o próprio Ciro atestou que o cara é um cara sério, não estamos torcendo contra, porque a nossa situação estava muito ruim. Eu estou vendo muito no Facebook, Vinícius, as pessoas dizem assim, o Rio não precisava, é exagero. Gente, a situação aqui estava muito caótica. A bolha ia estourar, ia ser coisa... Alguns bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro... Baixada, exatamente. A Baixada virou bang-bang. Alguns bandidos, criminosos organizados andando de fuzil no meio da rua, em áreas em que não eram aglomerações subnormais ou favelas. Né? A situação já era ruim. Aí o Cabral fez as UPPs, só que com os desvios de verba, os planejamentos, os UPPs deram errado, e entrando numa crise no Estado, que o Pezão assumiu durante a crise, o policial sem receber, você deve ser terceiro. Então a situação piorou. Parece que a bandidagem aproveitou a situação e se espalhou de vez pelo Estado. Se a gente tiver uma perspectiva histórica das políticas de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro, hoje a gente pode dizer que todas as políticas feitas nos últimos 20 anos caminham para a falência completa. A realidade é essa, a realidade dos fatos é essa. As UPPs não deram certo por inúmeros fatores, por N fatores. A política de segurança do Luiz Fernando Pezão não existiu e talvez as pessoas acharam que se colocasse o exército, talvez as coisas ficariam de uma forma mais palatável para a população aceitaria. Uma parcela da população está aceitando bem isso, mas a questão é que a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro faliu. Esse é o ponto. O Estado não é capaz de enfrentar
os seus desafios na área de segurança pública. E não é o Exército que vai cobrir esse espaço. Não vai. E aquilo, não está se enfrentando sério no problema. Porque a troca de tiro, gente, é paliativo. Você não ouvimos falar da criação de um sistema de segurança que talvez na Constituição nunca foi criado. Não ouvimos falar de reestruturação das polícias, precisa ser reestruturado. Exatamente. Esse modelo, trazer equipamentos policiais. Não, os policiais estão sem viatura. Exatamente. Os caras estão sem receber. Fernando, o estrangulamento dos fluxos financeiros para as organizações A criminosas. inteligência. O chefe do tráfico não está no morro, ele está no condomínio de luxo. É o cara que lava o dinheiro. Exatamente. E não adianta também ter um grande foco no tráfico de drogas se você não tem foco no tráfico de armas. Exatamente. Ainda tem isso, que é o contrabando de drogas e armas entrando no Rio de Janeiro. Sabemos por onde entra, todo mundo sabe que os portos e as rodovias são grandes Os aeroportos fluxos, também. os aeroportos, que é o lugar que a Força Mais poderia atuar mais fortemente para combater. Não se fala, não se faz de prevenção, não se faz de focar numa ressocialização dos jovens. Nós temos casos no mundo de países quebrados, questões de segurança pública, eles focaram em ressocializar jovens e funcionou. O foco é a repressão na favela. É repressão sempre. na favela. Que ali, gente, só pega o aviãozinho, o cara que está abaixo na hierarquia. Ou o soldado do tráfico, no máximo. Não pega o chefe do tráfico. Então, isso não está sendo falado. Mais uma vez, uma medida paliativa que não vai resolver o problema. Nós queremos um sistema de segurança pública que funcione. Entendeu? Nós vamos colocar o vídeo do Ciro aqui daqui a pouquinho para vocês verem, que ele fala sobre isso. Nós estamos tratando os sintomas e não estamos tratando as doenças. Exatamente. Nós não somos contra uma ação efetiva para diminuir a criminalidade. Nós não Principalmente ser em momentos de crise. Não, estamos no momento de crise aqui. Nós estamos no momento de crise aqui. Nós não vamos ser malucos de entrar numa noia ideológica, porque o cara ele tá, gente, a gente está num problema sério aqui. A grande questão é que isso não está sendo acompanhado de medidas efetivas para a segurança pública. É que a professora falou, segurança pública é o arroz com feijão. Nós não estamos fazendo arroz com feijão. É o que funciona. É o cotidiano. É o cotidiano que funciona. Se o cotidiano não funciona, não adianta fazer a operação, porque acabou a operação, volta tudo pro mesmo lugar. E detalhes, operações, como está tendo reiteradamente no Rio, não está perdendo eficácia. A última que teve da Copa, da Olimpíada, os índices de criminalidade ficaram os mesmos, não mudaram. Não faz diferença. Não, e além do mais, a intervenção na Maré colocou o Exército Brasileiro em rota de colisão com a comunidade, porque eram muitos confrontos, era estresse, muito estresse com a comunidade. Chegou uma hora que acabou, perdeu a validade, perdeu a eficácia dentro do morro e eles tiveram que sair e a segurança voltou para a PM. Repito, se vocês perguntarem nos quadros, se tiver algum amigo, um conhecido que é militar no Rio de Janeiro, pergunta para ele qual é o sentimento dele com essa intervenção. Eles não querem porque eles sabem que é um que vai enxugar gelo e está ali por questões eleitoreiras. O Temer está ganhar popularidade com a segurança pública. Dizer, olha só, eu estou resolvendo a segurança pública para poder viabilizar a sua reeleição. É louco, sem planejamento nenhum, mexendo com vida de pessoas. Mas duas coisas, né? De repente o Temer pensou assim, poxa, o Rio de Janeiro é ex-capital da República, tem várias instalações militares na cidade do Rio de Janeiro. É a cidade que talvez, depois de Brasília, tenha mais instalações militares no Brasil, muito militar no Rio de Janeiro. Então, de repente, ele falou assim, se eu tirar uns militares do quartel, de repente eu ganho uma popularidade. E não é isso, porque não é o número de militares na cidade do Rio de Janeiro que vai ser essencial para diminuir o problema da segurança pública. E mais uma coisa, o Rio de Janeiro tem problemas, ok, é porque as nossas facções criminosas têm lógica de quadrilha. Mas a facção mais criminosa do Brasil chama-se Primeiro Comando da Capital. Que está sediado em São Paulo. Que é sediado em São Paulo. O que estão fazendo com o PCC? Nada. Então, assim, não adianta você ter um foco nas ações quadrilheiras das organizações criminosas do Rio de Janeiro. Quem está comandando o tráfico do Rio de Janeiro, no máximo, aqui no Rio de Janeiro, é o Comando Vermelho. Mas o PCC é muito mais poderoso. O PCC tem ligações com máfia coreana, máfia chinesa, tem ligações com o Hezbollah. É uma rede. É uma rede mundial. E nós temos questão de presídio, que nós, populações, ficamos muito chateados quando se fala de gastar dinheiro em presídio. Gente, hoje o presídio é a escola do crime. Você pega um soldado do tráfico com 18 anos, mete no presídio, ele volta pior. Exatamente. O aviãozinho ser soldado do tráfico. Não funciona. Se nós não pegarmos, fazer um sistema de ressocialização forte, não estou falando de pegar leve com o criminoso, estou falando de ressocialização, que quer ser ressocializado. Quem estiver cometendo um crime de tráfico, for chefe, nós pelas duras. Não é contra isso. Mas nós temos que ter um projeto de ressocialização. Entendeu? É o que não está havendo.
Então, esse porque a gente está fazendo essa live para falar da situação do Rio de Janeiro, para nós falar para os nossos amigos ciristas do Brasil todo, que vem a situação, fica preocupado, saber o que está acontecendo. E é por isso que nós apoiamos o Ciro, que o Ciro tem uma postura muito centrada sobre esse e uma ponto. postura que tenta avaliar a segurança pública do ponto de vista estrutural. Ele está consultando com vários especialistas de segurança, está montando uma parada bem maneira, que ele vai estar trazendo em breve para a população, justamente para tentarmos botar o governo federal para atuar efetivamente na questão da segurança pública, ajudando os estados, e não fazer o que o Temer fez de em cima da hora, numa canetada, sem avisar ninguém. Lembrando, nem o general interventor sabia que ia ter essa intervenção. E essa intervenção não vai resultar em viatura policial, em novas armas e equipamento. O policial vai continuar com seus problemas, com salário baixo, e nós aqui, nós não temos ideologia cega, não. Nós defendemos o corpo policial, os bons policiais. Nós queremos uma reestruturação e que eles sejam valorizados. Porque se tem uma solução para a segurança pública no Brasil, passa por uma boa polícia. Exatamente. E não se investe nisso. Uma polícia boa não pode ser tão barata assim, igual a nossa polícia. Não Tem que pode. ter investimento. Nós temos uma PEC lá parada que faz reestruturação de polícia que está parada no Congresso. Calma aí. O Brasil está numa crise de segurança pública e estamos com aquela questão lá parada, preferindo votar coisas que não tem nada a ver, que só Como a própria reforma da Previdência, da forma como está. Que só privilegia o rentista financeiro. Exatamente. E penaliza o trabalhador brasileiro. Pô, pelo amor de Deus. Vamos botar aqui o vídeo do Ciro. Bota aí. Para a gente depois fazer um comentáriozinho para encerrar essa live. Vamos lá. O que está acontecendo no Rio? Arrocharam o Rio de Janeiro de um jeito tal, nessa estúpida política que está mandando no Brasil, e o Rio de Janeiro está aumentando gravemente o problema de segurança, que aliás está acontecendo no Brasil inteiro, e o efetivo policial do Rio está diminuindo. Eles não têm mais, estão proibidos, pelas loucuras desse regime que estão nos impondo, estão proibidos de fazer concurso público. O Rio de Janeiro não tem mais dinheiro para pagar. Mas repare bem, então nós vamos chamar o Exército para fazer o que ele não é capaz, não é treinado para fazer? Tudo bem, nesse primeiro momento chegam lá os urutus, os coisas e tal, a população sente um certo conforto. E quanto tempo o Exército vai ficar? Qual é o esforço de inteligência para prender os traficantes? Mas na mesma hora que o Exército entra, os traficantes encolhem. Vão para outro morro, ficam lá quietos um pouquinho e tal, porque sabem que o Exército não pode demorar ali. Nossa, às vezes eu fico com tão pouca esperança. Eric, mais perguntas dos nossos Imagina ouvintes? o nosso povo. Imagina o nosso povo. É cansativo até imaginar que a gente não tem saída. As coisas, parar de mentir. A gente tem que fazer as coisas acontecerem como elas têm que acontecer. Né? Então você não pode, a pretexto, seja do que for, não ter uma estrutura policial. E eu gostaria só de fazer um comentário aqui, porque o secretário de Segurança de Minas Gerais mandou um ofício para o Ministério da Justiça, né, que agora o Temer falou que vai criar um Ministério de Segurança Pública, algo que foi dito que o Ciro falou que ia criar no ano passado, 2017, o Temer agora copiou. Ele mandou um ofício porque ele está preocupado de haver de parte do tráfico de janeiro, fugir do Rio de Janeiro e ir para os outros estados. Porque na instalação das UPPs, vocês lembram dessa imagem que viu os tanques do exército subindo no Alemão, o pessoal correndo pela mata? O que aconteceu aqui? Eles saíram dos principais morros e espalharam por outras regiões do estado. Foram para a Baixada, para a Costa Verde, Costa do Sol, Cabo Frio, Angra. Então, eles se espalharam, o crime do Organização de Janeiro se espalhou. O medo dos estados vizinhos, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, é justamente que esse fenômeno ocorra de novo e eles vão se instalar nos outros estados. Você vê o problema que é a falta de planejamento. Não é só isso não. O Temer até chegou a marcar uma consulta com os governadores de Espírito Santo e São Paulo e, curiosamente, ele negligenciou o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, que é do PT. Eu não tinha visto isso. Tu não viu isso não? Não. Ou seja, Seja... ele já tá passando a senha pros traficantes de que se tudo der errado, fuja para Minas Gerais, porque lá o governador é petista. É um absurdo. Que é um absurdo. Um absurdo. E não tá... É a falta de planejamento que marca a nossa política. Entendeu? Nós não somos contra ações para combater a criminalidade, bem-vindos, mas da forma que está sendo feita vai ser muito complicado. E repetimos, não está atacando a doença. Exatamente. Não tem a menor chance de dar certo. É isso que nós queremos dizer para vocês.
Bem, nós até... Mesmo nós sendo cariocas e fluminenses e amando o lugar onde nós nascemos, infelizmente, tem poucas chances de dar certo. Poucas chances de dar certo. E foi bom até que nessa hora nós falamos um pouco, nós pensamos, questão de prevenção, questão de ressocialização, questão de, né, de reestruturar a polícia. Nós estamos a favor da reestruturação da polícia, né, uma força policial bem equipada, forte. Né, capaz de combater o crime com vigor. E principalmente inteligência para combater as cabeças. Claro. E fechando as fronteiras, né, que é fundamental. Estrangular os fluxos. Além da coisa básica, que é educação e emprego, que temos que levar para as comunidades. Porque hoje existe a cultura porque não é só política de segurança que vai dar jeito. Porque hoje existe a cultura da licitude. O cara que está numa situação de marginalidade, ele vê na licitude um caminho para ascender. Não pode acontecer temos que dar outros caminhos para que ele possa se desenvolver e levar a sua vida de forma honesta e digna. Políticas afirmativas, principalmente para a juventude. Pois é. De trabalho e emprego. Pois é. Estamos encerrando essa live. Obrigado por você ter dado essa audiência conosco. Esteja curtindo nossa página, Cirão Carioca. Temos nosso Twitter, Cirão Carioca. E temos no YouTube, né, Central Ciro Gomes e Cirão Carioca 2.0. O Cirão Carioca que tínhamos foi derrubado pelo YouTube. Foi derrubado pelo sistema. Mas nós estamos voltando. E o nosso Twitter, que está bombando, o Ciro Gomes Memes. Você está lá curtindo com a gente. Então, gente, galera, obrigado e até a próxima live. Brasil pra frente. Ciro presidente, eu voto 12. 12. Pré-candidato Ciro presidente.